Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 90, onde vamos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, aquele que fala assim, amar o próximo como a si mesmo. Item 10, Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. Ok? Então, este é o estudo de hoje. Bom, a nossa página na internet, você já pode ver aí, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, sem falta, tem um novo vídeo, um novo estudo. Esse que você está assistindo agora. Vai encontrar também o texto do Evangelho e o texto da página de preparo. Hoje, a página de preparo é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vale lembrar que a nossa página de preparo, ela não é uma leitura aleatória, ela é uma página de preparo mesmo. O texto é pertinente, ou seja, ele tem a ver com o estudo do dia. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. Em parênteses, a gente coloca o significado dessas palavras. Hoje, tem palavras assim, escrínios, legou, compelir, torpeza, condiscípulo, abrandar é tranquilo, né? Involo, constrição, probo, outorgar, acabrunhar. Olha quanta palavra aí, né? Exortar. Então, a gente coloca, portentoso, a gente coloca o significado dessas palavrinhas em parênteses, em vermelho, do lado. Então, não vai ter erro. Você vai conseguir tranquilamente realizar o estudo. A gente coloca também o nosso Tira Dúvidas. Você pode mandar suas perguntas, pode observar lá, tem o passo a passo do Evangelho no Lar. E se ainda assim houver alguma dúvida, manda um WhatsApp pra gente. Qual é o WhatsApp? Olha aqui, 21 99 247 5631. Vou repetir. 21 99 247 5631. Então você pode acompanhar ali, pode mandar as perguntas, não só sobre Evangelho no Lar, mas convite para palestra. Essas palestras são sempre gratuitas. Qualquer lugar do Brasil, a gente combina, vê direitinho uma data, vamos, é uma alegria muito grande visitar. Dúvidas comuns, ou você querendo conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar o WhatsApp também, ok? Para quem gosta do bom e velho e-mail, então, olha aqui o e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Pode mandar seu e-mail, tanto o WhatsApp como o e-mail. Às vezes a gente pode demorar um pouquinho para responder, mas 100% das mensagens são respondidas, tá? Às vezes demora um pouco, que é muita mensagem que chega, mas todas as mensagens são respondidas. Bom, e tem o pessoal do Facebook. Qual é a página do Facebook? Aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Você pode entrar lá, pode acompanhar, pode clicar em curtir, clica em compartilhar. Vamos levar essa ideia do Evangelho cada vez mais adiante, né? É muito importante que a gente tenha esse sentimento. E nós informamos também que esse vídeo, esse estudo, ele é transmitido pela Rádio Espiritismo. Olha aí, radioespiritismo.com.br. Toda sexta-feira, 9 da noite, e com reprises em diversos horários. É só você clicar lá e acompanhar a programação. Por falar em Rádio Espiritismo, bom, acho que muitos de vocês que já me conhecem, vocês sabem que eu fundei a Rádio Espiritismo. Olha, eu fui um instrumento da espiritualidade, né? Porque isso vem lá do plano espiritual, e eu fui esse instrumento para fundar a Rádio Espiritismo, o Centro Espírita Amor, Perdão e Fé. E sustentar isso não é fácil. O que a gente faz? Nós estamos dando cursos também, curso de conhecimentos em mediunidade básica. São 32 semanas, valor R$ 35,00 por mês. Quem quiser, manda um WhatsApp para mim, que eu coloco lá a inscrição. Vocês podem fazer em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, tirar dúvidas, aprender um pouco mais, porque é com esse recurso que a gente sustenta a rádio e sustenta a Casa Espírita e as obras sociais, tá bom?
Agradecemos desde já. Vamos dar início então ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá! Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para o estudo, o aprendizado, o conhecimento, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, que possamos, além de aprender, colocar em prática tão valiosas lições que semanalmente temos a oportunidade de aprender aqui. Agradecemos também aos espíritos de luz, aos anjos guardiães que já estão harmonizando, limpando, higienizando espiritualmente este local desde cedo, e que possa o estudo de hoje nos trazer muita luz, muita paz, muita tranquilidade. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, vamos para a página de preparo. Página de preparo, como nós já dissemos, é do livro Caminho, Verdade e Vida, aqui ó, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, tá? Capítulo 45, cujo título é Conversar. Então vamos entender aí. Ele começa com uma citação de Paulo, que foi anotado em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Gente, não foi às 4h29 da manhã, não. Capítulo 4, versículo 29. Quando a gente olha lá, 4, 2 pontinhos. E o 29 é capítulo 4, versículo 29, ok? E aí o que Paulo falou? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? Desonesta, insultante, mas só a que for boa para promover a edificação, a construção, a melhora, o progresso, o desenvolvimento, para que dê graças aos que a ouvem. Então, essa é a citação de Paulo. E aí, o que o Emmanuel tem para nos explicar sobre essa lição? Ele diz assim: o gosto de conversar retamente, direto, é aquela pessoa que, já manda logo direto, né? E as palestras edificantes, que constroem bem, né? Caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Vai direto ao assunto, vai falando bem e vai falando coisas boas, tudo bem. Aí ele continua: as almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios. Meu Deus! Já pensou se a gente não colocasse o significado das palavras mais difíceis? É por isso que tem muita gente que não faz evangelho no lar. Orienta que procure ali a nossa página, tem tudo mastigadinho. Escrínios é um pequeno cofre ou um guarda-joia vivo de Deus. Então eu vou ler novamente. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum, né, do dia a dia, estimam as conversações afetuosas e sábias, dão valor às conversas de sabedoria e de afeto e tratam isso como verdadeiros tesouros vivos de Deus. As pessoas que levam isso, né, que tem uma boa conversa com você, ou você que leva uma boa conversa para alguém, você é um tesouro vivo de Deus para essas pessoas, um escrínio. Que beleza, hein? Já pensou em um dia você ser um escrínio? Meu Deus, vamos lá, né? Que permutam, trocam entre si os valores mais preciosos. Aqui a gente está sempre, um aprendendo com o outro, um trocando ideia com o outro, e vocês com outras pessoas também, e por aí vai. E vamos trocando conhecimentos, aprendizado, lições do bem e principalmente praticá-las, né? Ele continua aqui. A palavra precede
todos os movimentos nobres da vida. Então ele diz, através da nossa palavra, quando eu penso em fazer algo, eu preciso decodificar isso para que alguém entenda o que eu estou querendo fazer. Então a palavra, ela precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais de amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Então, através da palavra, do diálogo, a gente pode evitar guerras, a gente pode evitar conflitos armados, a gente pode evitar agressividade e a gente pode trabalhar os bons valores perante o nosso próximo. E ele continua, Jesus legou, foi o legado, né? Deixou, transmitiu o Evangelho, a boa nova, né? Esses valores morais ao mundo. De que forma? Conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende, mais dá vontade de conhecer mais, aprender mais, não é verdade? Quem acompanha a gente desde a antiga temporada do Evangelho no Lar, foram 225 vídeos. Hoje, mais de 90. Então, seria o 91, né? Porque a gente botou o número 0. O 0 é o passo a passo do Evangelho no Lar. O 1 é realmente do Evangelho no Lar. Então, quanta coisa. E a gente vai aprendendo cada vez mais. E mesmo quando a gente está repetindo, eu já fiz o Evangelho no Lar antes, tal, mas vamos fazer de novo. Porque com o nosso amadurecimento, a gente já começa a enxergar diferente. Talvez este mesmo estudo, na outra temporada, já esteja mudado na nossa visão, na nossa interpretação e na nossa forma de reagir diante das situações do dia a dia. Percebe aí? Então, ele coloca, né? E Jesus, então, levou isso através da conversa, através do diálogo, através da compreensão. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Às vezes, eu não quero conversar, eu quero me isolar, eu quero ficar quieto, quero ficar na minha. É claro que isso é importante. Quem nunca passa por essa situação? Hoje eu vou ficar sozinho, vou ficar quietinho. Principalmente se tiver de cabeça quente, é a melhor coisa a fazer. Porque de cabeça quente, nervoso, se você estiver perto de alguém, você corre o risco de falar o que não deve. Então, realmente, se isolar é bom nessa hora. Mas daí ficar exageradamente isolado já não vai fazer tão bem. Porque você vai deixar de trocar ideias, informações, aprendizados, conhecimentos. Isso vai fazer bem para você? Eu comento muito com pessoas que fazem terapia comigo e com outros colegas também, né? Aqui a gente tem também Centro de Terapia em Filosofia Reencarnacionista. Eu também sou terapeuta em Filosofia Reencarnacionista. E às vezes a pessoa, ela está vivendo uma aflição, uma dificuldade, ela fala assim, eu quero parar com a terapia, eu quero parar de ir na casa espírita, e quando eu melhorar eu volto. Eu falo assim, mas não faz sentido nenhum. Quando você melhorar, você não precisa voltar. Você deve estar precisando de ajuda agora. Que você está nervoso ou nervosa, aflito, inseguro, sem saber o que fazer, perdido. É nesse momento. Então, olha, deixa bem claro. A perda pelo gosto de conversar faz avaliar se o homem está caindo ou ele está estacionado em desvios inesperados. Parou ali, agora não sei o que eu vou fazer, vou parar tudo. Será que é essa a maneira ideal? Na terapia e na casa espírita, a gente fala, é agora que tem que ir mais. É agora que precisa trabalhar mais essa situação. Até porque, se os pensamentos, os sentimentos e as ações estão num padrão inferior,
está atraindo a companhia de espíritos superiores ou inferiores? Inferiores. E eles inferiores, eles vão sugerir? Espírito inferior, vai orientar? Vai para a casa espírita, vai para a terapia, vai ler o evangelho, vai fazer o evangelho lá? Eles vão falar isso, os espíritos inferiores? Não. E a pessoa embarca nessa. É nessa hora que a gente precisa perceber, opa, deve estar havendo um assédio espiritual, espíritos inferiores aqui me estimulando a ficar quieto, a desistir, a largar, a não fazer evangelho no lar, a não ir na terapia, a não ir na casa espírita. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou agora em dobro, igual o Chico Xavier falava sobre o obsessor dele. Só para quem não sabe, rapidamente eu vou falar aqui, o Chico tinha um obsessor que chegou um dia e falou: Chico, eu não aguento mais, eu estou indo embora. E o Chico, como ele tinha evidência, conversava com ele, com eles, ele falou: mas o que houve, meu irmão? O que você está fazendo? E o obsessor falava: Chico, eu estou de saco cheio, eu não aguento mais. Eu estou aqui tentando lhe obsediar há anos. E toda vez que eu vou lhe obsediar, você fica com esse negócio de amor, caridade, ajuda, auxílio. Eu não aguento mais, eu estou indo embora, desisto. O obsessor estava frustrado. Já falei isso em outras vezes, Acho que qualquer pessoa, ou a maioria, pelo menos eu aqui, eu ainda não estou evoluído a esse ponto. Eu acho que eu ia dizer assim: o obsessor vai, tchau, vai, ó, se manda. Mas sabe o que o Chico disse? Ele vira para ele e fala assim: não, meu irmão, fique, você é muito importante para mim. E aí que o obsessor surtou, Ele falou assim: ainda está debochando de mim? Como é que eu sou importante? Que negócio é esse? Aí o Chico fala: é que todo dia, quando eu acordo indisposto, quando eu acordo chateado, quando eu acordo sem muita vontade, quando eu acordo desanimado, eu sei que é você que está por perto. E aí sabe o que eu faço? Eu trabalho em dobro, eu me animo em dobro, eu ajudo em dobro, eu atendo em dobro. Por isso você é muito importante para mim. Então repara, quando ele coloca aqui, a perda pelo gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Deu para entender por que eu fiz toda essa colocação aí dos obsessores? É muito importante que a gente tenha essa percepção, tá certo? Vale a pena até pegar só esse trechinho e salvar e mandar isso até para as pessoas. Não precisa mandar o evangelho todo não, só esse trechinho, Ele continua falando aqui: todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo, conduzindo às maiores torpezas, desonestidade, repugnância. Às vezes a pessoa tem o dom da palavra e usa o dom da palavra de uma maneira errada. Nós vemos aí em vários políticos do nosso país isso muito. O cara tem o dom da palavra, ele sabe falar, ele sabe movimentar multidões, e aí, mas está levando para o caminho certo ou para o caminho errado? Veja, independente da ideologia política de cada um, eu estou falando de uma forma geral, eu não estou nem falando do Brasil, eu estou falando do mundo todo, ok? Por favor, antes que alguém fale: você é isso, não, estou falando de um modo geral, por favor, tá certo? Então ele coloca essa situação. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. E o Emmanuel continua: a palavra, porém, é dádiva, é um presente tão santa que aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura. Vem alguém falar bobagem, o cara fala bonito, mas ele fala um monte de besteira. Se eu não tenho conhecimento, eu vou embarcar naquela informação. O cara fala bem, ele fala bonito, deve estar falando a verdade. Agora, quando eu estudo, quando eu tenho conhecimento, quando eu aprendo, aí o negócio muda. Na hora que aquele sujeito falar, eu já vou chegar e falar assim: não é assim não, não é desse jeito não. Porque você teve a oportunidade de aprender, de conhecer, Então, ele coloca:
Cadê a palavra? Porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e a desfigura. Qualidade, uma baixa qualidade aí no caso, né? Colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. É por isso que os espíritos inferiores, eles não conseguem enfrentar os espíritos de luz. Não tem jeito, ele não consegue. Da mesma forma que a gente fala assim, se a minha mão aqui estiver na sombra, minha mão aqui está na sombra, tá? Está aqui na sombra, botei embaixo da mesa. E aqui está a luz. Quando essa sombra, ela quer ficar na sombra, mas se ela tentar chegar perto da luz, ela vai ficar na sombra ou vai ficar iluminada? Vai ficar iluminada, não tem jeito. Eles não têm como confrontar, justamente porque esses espíritos de luz têm conhecimento. Não vão ser iludidos, não vão ser enganados, já evoluíram bastante. Eu gosto muito de comentar, quando eu tenho a oportunidade, né, e outros médiuns têm a oportunidade de conversar com os espíritos de luz, ou melhor, querer discutir com os espíritos de luz, nem adianta, a gente sempre perde. Sempre perde na discussão. Eles são mais evoluídos, eles sabem muito mais do que eu, então nem adianta. É um fato que acontece, né? Continuando. Conversar é possibilidade sublime, divina, né? Maravilhosa. Não relaxes, pois esta concessão do Altíssimo, essa oportunidade que Deus nos dá, porque pela tua conversação serás conhecido. É através daquela conversa que a gente tem e, lógico, também, né, das nossas ações. Isso também é muito importante. Tá ok? Página de preparo. Vamos agora para o estudo do Evangelho. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item 10. Instruções dos Espíritos à lei de amor. Então, nessas instruções, uma mensagem enviada por Sanson, que foi um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, e ele enviou essa mensagem no ano de 1863. Vamos ver o que ele teve para nos dizer, para nos ensinar. Então ele começa dizendo assim: meus caros condiscípulos, condiscípulos são companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio. Então ele estava lá no plano espiritual, espíritos amigos lá, mandando uma mensagem através dele. Então os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito, a fim de serdes amado. Se eu quero receber amor, eu preciso amar. Como é que eu vou querer receber um sorriso de alguém se eu chego para as pessoas e fico assim, fico com a cara fechada, com a cara amarrada? Você pode até receber um sorriso, mas é muito mais difícil. Agora, se eu sorrir para as pessoas, pela própria lei de causa e efeito, elas vão também sorrir para mim. Se eu trabalhar o amor pelas pessoas, pela própria lei de causa e efeito, elas vão transmitir o amor para mim. É isso que ele coloca. E tão justo esse pensamento, que nele encontrareis tudo o que consola e abranda, ameniza as penas de cada dia, as dificuldades do nosso dia a dia. Ou melhor, pondo em prática este sábio conselho de amar para ser amado, né? Elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Espera aí, vamos entender isso aqui. Então ele diz assim: invólucro terrestre é esse corpo encarnado, tá? Amai muito a fim de serdes amados. Se eu colocar essa prática de amar e ser amado,
e mesmo que não vier ainda esse amor de volta, eu vou continuar amando, vou continuar fazendo tudo de bom, tudo de melhor. Ele diz que quem faz isso consegue se elevar a tal ponto acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de desencarnar. Ou seja, passa a ser uma pessoa evoluída espiritualmente, ainda na condição de encarnado. Para que a gente perceba a energia que o amor tem. Repara só essa situação, né? Então ele deixa isso bem claro. Vamos ver aqui. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Então, se eu já compreendo, se eu já estudo isso, esta afirmação, ela não vem ser muita novidade para mim não. Vem ser um estímulo para que eu continue praticando cada vez mais esses bons valores. Deu para entender aí? Então ele diz: por isso deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições, as dificuldades da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Antes de eu querer ser um juiz para julgar, condenar, querer punir o próximo, aquela pessoa, eu já tenho certeza absoluta, convictamente, que pela lei de causa e efeito, ela vai colher os frutos que ela plantou. Nessa vida, numa outra vida, depois de desencarnado, vai colher os frutos. Então esse é um ponto aí que ele coloca, né? Cadê? Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo é o quê? Honesto, consciencioso, de ter consciência, para fazer aos outros o que queria que eles lhes façam. Eu faço ao próximo o que eu gostaria que fizessem comigo. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, que humilharam, que magoaram seus irmãos. Será que uma pessoa pode estar reagindo comigo de uma forma indiferente porque ela se sentiu humilhada ou magoada por causa de alguma atitude minha? Então ele fala, para suavizá-las com esse amor, é considerar como a sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. O que ele trabalha aqui? Isso aqui é uma aula de terapia em filosofia reencarnacionista. É uma aula. Ele coloca que todas as pessoas que eu convivo, eu vou continuar convivendo com elas. São pessoas que estão jogando no meu time. É melhor eu ajudá-la a aprender para ela poder jogar bem no meu time. Por quê? Depois que a gente desencarna, a gente continua tendo esse contato. Se eu, de repente, eu trabalhei a inimizade, é um inimigo, e eu sou inimigo dele, ele é meu inimigo, a gente vai ter que chegar num ponto que a gente pare com essa guerra. Não é melhor fazer logo isso agora, nessa vida aqui? Não é mais fácil do que deixar a coisa piorar? Ah, Sérgio, essa pessoa que eu conheço não tem jeito, sabe? Não vou fazer nada não, eu vou deixar para depois. Eu vou deixar para outra vida, eu vou deixar para depois que desencarnar. Ah, tá, para depois que desencarnar? Nessa vida, você e aquela pessoa só tem na lembrança
as coisas dessa vida que aconteceram. Mas provavelmente já são inimigos de muitas vidas. E aí quando desencarna, a gente não recupera a memória das outras vidas? Vai ficar mais fácil ou mais difícil para reconciliar? E agora? Por mais difícil que seja nessa vida a reconciliação, é preferível reconciliar nessa. Porque depois do desencarne eu volto a ter memória de tudo o que aconteceu nas outras. Se com o que aconteceu nessa vida eu já não quero perdoar, imagina perdoar sabendo de todo o histórico que foi lá. Eu falo, e nessa vida na verdade não foi quase nada que ele fez. Vamos reconciliar agora. Vamos pensar nisso um pouquinho. Mas Sérgio, o outro não vai querer a conversa. Não, é o problema do outro. Se ele quer continuar num padrão inferior, por que você vai ficar nesse mesmo padrão inferior? Muda, sobe o teu, ele vai continuar brigando, ele vai ficar brigando ali num padrão inferior que não tem ninguém para brigar. Aí sabe o que vai acontecer? Provavelmente ele vai te deixar em paz, porque ele está a fim de brigar e vai arranjar então alguém que queira brigar com ele. Ou você já viu alguém brigar sozinho? Querer bater em alguém, né? Discutir com alguém fazendo isso sozinho? Não, ele vai fazer com alguém. E antes que você me diga, não, eu vejo muita gente que fica falando sozinha, brigando. Provavelmente ela tem ali alguma mediunidade e está brigando com algum espírito que ela está ali, que está falando ali com ela. E ela está ouvindo, está percebendo. Pessoa alcoolizada, então, às vezes andando na rua e falando, discutindo, é uma grandeza, apontando o dedo e tal. Por quê? Porque realmente ela está vendo alguém ali. Porque sozinha ela não ia brigar com ninguém. Percebe? Vamos lá. Ele continua então, uma grande família, tal, os espíritos que acompanham filhos de Deus destinados a se elevarem ao infinito. Então todos nós, Jesus falava, nenhuma ovelha do rebanho se perderá, todos nós estamos em progresso e evolução. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, possibilitou, porquanto de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então ele coloca, todos nós temos essa centelha divina, essa centelha de luz, de paz, de amor. É uma semente já plantada, já vem no nosso HD, já vem de fábrica. Basta a gente então trabalhar ela, cuidar e desenvolver. Ele continua falando, crede que esta sábia exortação, esse sábio conselho, tá? Amai bastante para seres amados, abrirá caminho revolucionário. Ela segue sua rota, que é determinada, invariável, não muda, é sempre. Todo mundo que vai para o caminho do amor, ele vai chegar num lugar bacana. Ele vai se evoluir, ele vai progredir, ele vai se melhorar, ele vai elevar seu padrão vibratório, ficando compatível com espíritos também amorosos. Invariável, é sempre. Ele coloca ali. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Então, ele diz, né, que a gente que está estudando isso, eu posso não ser ainda tão evoluído assim, para amar essa coisa toda, mas eu sou melhor do que eu era há 100 anos. Mas Sérgio, há 100 anos eu ainda não estava nem nascido nesta vida. Mas espírito é imortal, é eterno. Antes desta encarnação, você já existia. Então hoje você é melhor do que você já foi há 100 anos atrás, há 200, há 300 e por aí vai. Porque nós não estamos em processo de evolução. Se eu estou em evolução, eu estou subindo. Se eu estou subindo, significa que lá atrás eu não estava tão alto como eu estou hoje. Mesmo que para algumas pessoas a gente olha e fala assim, mas aquele cara está tão lá embaixo ainda assim ele está no processo de evolução. Ok? Continuando. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora, tempos atrás, rejeitarias. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvidas,
Sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Então tem muita coisa que para mim hoje é inconcebível, eu não aceito, mas daqui a 100 anos eu vou aceitar. É porque eu ainda não evolui o suficiente para compreender determinadas situações. Assim como lá atrás algumas coisas eu também não entendia. Lembra de criança, geralmente criança de 4, 5 anos, quando vê o pai, a mãe beijando alguma, fala, é aquilo de beijo, que coisa nojenta, encostar a língua no outro e tal, né? Ah tá, porque ela não entende. Aí quando faz 14, 15, 20, aí tá beijando que não aguenta mais. Aí a gente chega para aquela criança e fala, você lembra que você era... Ah, não vem nem falar sobre isso. Né? Porque é o tempo de cada um de compreender. Então muita coisa a gente não entende ainda hoje, por mais que a gente estude. Mas daqui a 100 anos estaremos entendendo. Agora, eu preciso ter essa base para que lá na frente eu possa compreender. Não pense você que vai lá, eu vou ficar estacionado e lá na frente eu entendo estacionado? Não, você vai ficar parado, vai continuar aqui. Agora deixa eu estudar, deixa eu aprender, deixa eu praticar, e aí sim, eu vou subir a tal ponto que lá na frente eu já vou entender muitas outras coisas. Ok? Assim como quem está no Evangelho no Lar, hoje eu estudo o número 90, quem começou no número 1, com certeza já entende coisas que há 90 semanas atrás não entendia tão bem assim. Certo? Vamos ver aqui. Creio que essa sábia exortação, ideias novas, daqui a 100 anos, tal, tá, tudo bem. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constante nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. Isso em 1863. Esses valores, o pessoal, quem era espírita e quem não era espírita, realmente faz sentido. É lógico, aqueles radicais queimavam livros, faziam isso tudo, mas essas lições têm um valor moral, têm um conteúdo moral. Então ele falava sobre isso. E que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós, e que estáis preparados por uma sementeira fecunda, é uma semente que vai fecundar, que vai virar uma plantinha, que vai crescer, vai virar uma árvore frondosa, bonita, uma árvore forte, porque a semente é boa. Então é isso que ele fala. A do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena, século passado, isso aí é século XVIII, tá? Lembra que isso aqui foi escrito no século XIX. Então ele está falando sobre coisas do século XVIII. Estás preparado para uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias do progresso. Foi na época da Revolução Industrial. Então falou, né, as ideias de progresso, o trabalho em série e tudo mais, a produção de uma maneira mais rápida, mais ágil, trazendo benefícios para toda a população, para toda a sociedade. E como tudo se encandeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal de amor ao próximo. A gente está trocando conhecimento e informação. Eu posso ter algum conhecimento, um pouquinho de conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, mas se eu tiver que fritar um ovo, eu não sei fazer isso direito. E uma outra pessoa sabe fritar um ovo como ninguém. Então, ótimo, ela frita o ovo para mim, ou me ensina a fritar um ovo e eu ensino para ela o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai trocando o aprendizado o tempo todo. Eu, quando era mais novo, eu não tinha dinheiro para nada, eu tinha um carrinho velho, e aí eu não tinha dinheiro para ir para o mecânico. Mas o mecânico que eu conhecia, ele queria estudar, eu dava aula de matemática. Eu fazia uma troca, uma coisa. Sempre que você precisar de aula, você me fala que eu vou te ensinar tudo de matemática. E quando o meu carro tiver com problema, você pode consertar para mim? Eu falo, fechado, uma pergunta, uma troca. Os dois cresceram com isso, né? Ajudaram um no outro. A gente pode fazer isso sempre, ok? Então ele fala, pergunta universal, e ele diz, né, essa troca, quando ela for do amor ao próximo, nossa, aí não precisa nem, a gente não faz nem ideia, né, de como vai ser isso. Por aí os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins, de todos os limites, de todos os lugares do planeta.
Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruir as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Por quê? É a ignorância, é a falta de amor que causa as brigas, os conflitos, as guerras e tudo mais. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto no Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso, extraordinário milagre do século vindouro. Então ele falava, o milagre do século XX. O da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desse preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Então ele falava sobre a importância do amor. Infelizmente, no século XX, precisamos ter duas grandes guerras para a gente poder compreender a importância do amor. Mas ainda assim ele coloca, é o tempo de cada um, está em progresso, está em evolução, está em desenvolvimento. Então vamos sempre aprendendo, ok? Hora da prece para as pessoas amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas. Eu vou fazer a prece quando eu disser pausou, você pausa aí, menciona o nome dessas pessoas, que o tempo está corrido aqui. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial para cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber da espiritualidade amiga toda a luz, todo auxílio, todo amparo, todo esclarecimento e fortalecimento que lhe forem necessários e importantes, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar esses nomes. Pausou aí então? Soltou o pause, é hora da fluidificação da água então. Vamos lá, né? Pega aí a garrafa, pega aí o copo, a jarra, o vasilhame, tá? Pode colocar aí sobre a tua mesa. E se você quiser saber mais sobre a fluidificação da água, o que é a água fluidificada, olha aqui, ó, Evangelho, programa Minutos de Espiritismo número 23. Tem ali tudo sobre a água fluidificada, tá certo? Então, vamos colocar as mãos sobre essa jarra, ou copo, como preferir, e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e as melhores vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a água. Saúde. Chegamos então na hora da prece de encerramento. Vamos lá então, né? Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de mais um Evangelho no lar. Que nós aqui encarnados possamos ter aprendido algo de bom, assim como os desencarnados que aqui se fazem presentes. Que possam eles ser amparados pela espiritualidade amiga, e agradecemos também pela limpeza espiritual que foi feita neste ambiente no qual nos encontramos. Que possamos durante a semana fazer por onde manter este ambiente tão bem harmonizado como se encontra agora. Que consigamos refletir e praticar os valores que foram ensinados hoje, e que na próxima semana possamos estar aqui novamente reunidos para o estudo, para o estudo, o aprendizado e o conhecimento. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Bom, é o estudo de hoje, né? Estamos finalizando. Eu volto a falar para as pessoas, muita gente pedia isso, a gente aqui transmite as palestras do Amor, Perdão e Fé, geralmente terça-feira, 8 horas da noite, no Facebook do Amor, Perdão e Fé pela Rádio Espiritismo. Para sustentar essa rádio, a gente está agora dando alguns cursos online
o curso de conhecimento em mediunidade, no valor de R$ 35, para sustentarmos a Rádio Espiritismo, a Casa Espírita e as causas sociais aí que a gente trabalha, tá ok? Quem tiver dúvida, manda um WhatsApp para mim, quem quiser fazer esse curso de 4 meses, tá? 21 99247 5631. Estamos fechando por hoje. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Encontro marcado na semana que vem.